Eis um mundo que depende da água. Uma usina grande, complicada, certamente parecida com a sua. Deve usar milhões de galões de água por minuto para cobrir necessidades como geração de vapor, resfriamento ou processos industriais. Bem, vamos nos concentrar nas necessidades da caldeira. E o que precisamos para mantê-la eficaz e confiável? Isso significa água, é claro. Água tratada especialmente para operação de caldeiras. E esse tratamento começa lá fora, onde colocamos a ciência para remover contaminantes. Vamos então às etapas 1 e 2, purificação e filtragem. A primeira tática defensiva no tratamento externo. Para os principiantes, mostraremos alguns dos inimigos da caldeira. Aqueles que entram junto com a água que abastece a fábrica. Algo mais que H2O pura. Água bruta, de superfície ou de solo, contém contaminantes. Um tipo deles é conhecido como sólidos dissolvidos. Você não consegue vê-los porque estão em solução na água. São minerais em solução: ferro, nitrato, magnésio, cálcio, sulfato, sílica e um bando de outros. Não conseguimos capturar esses sólidos dissolvidos com purificação ou filtragem. Nós os pegamos depois através de abrandamento, desmineralização e tratamento interno. Trataremos agora dos sólidos suspensos, lama, limo e matéria orgânica, os materiais que você consegue ver. Uma indicação da quantidade de matéria em suspensão na água bruta é sua turbidez. Você já viu o efeito de uma tormenta na água de um rio ou lago? Esses vasos contêm água com quantidades diferentes de material em suspensão. Sendo assim, apresentam níveis diferentes de turbidez. Em todo caso, são todos sólidos em suspensão e emanam problemas. Se os deixamos passar pelo purificador, podem prejudicar o desempenho normal dos abrandadores e desmineralizadores, tirando a caldeira da linha. Podem prejudicar os circuitos secundários de água da fábrica, causando paralisações. A primeira linha de defesa contra esses inimigos suspensos é a remoção por purificação. Isso inclui coagulação, floculação e sedimentação. Coagulação. Vamos dar uma olhada novamente naquela água turva. Uma olhada bem de perto nos nossos alvos de coagulação. As minúsculas partículas que formam esta turbidez podem chegar a se instalar no fundo. Porém, tem uma forte tendência de permanecer em suspensão. Por quê? Porque suas superfícies contêm uma carga elétrica negativa. Pense como os polos idênticos de dois ímãs se repelem. Assim se comportam as partículas suspensas. Repelem-se. Aqui temos alguns exemplos de tempos de sedimentação de partículas. Um grão de areia grossa sedimenta-se em pé em 3 segundos. Mas uma partícula pequena, com 1/milionésimo do diâmetro do grão de areia, pode levar 63 anos. Só que não temos tanto tempo para a tarefa de purificação, o que nos leva à ideia de coagulação, floculação e sedimentação. A lei de Stock nos diz que ao aumentarmos o diâmetro de uma partícula, podemos diminuir o tempo de sedimentação. Em outras palavras, quanto maior as tornamos, mais rápido cairão. Assim, na coagulação, vamos fazer crescer as pequeninas. Como vamos fazer isso? Usando produtos químicos para neutralizar a carga negativa nessas partículas de turbidez. Podemos usar produtos químicos carregados positivamente, polímeros, sais de alume ou ferro para superar a barreira de carga elétrica para que as partículas se aglutinem. Isso é a coagulação, na qual as partículas mal se distinguem e são chamadas de pin flock. À medida que essas partículas minúsculas continuam a colidir e se aglutinar, elas crescem e começa a floculação. À medida que continuam a crescer, atingem o ponto onde começa a se sedimentar. Porém, você não obterá a sedimentação que precisa antes de conseguir um flóculo com tamanho suficiente. Os polímetros frequentemente são usados aqui para tecer um fio aglutinador dentro de um torno das partículas neutralizadas.
O mecanismo é conhecido como bridging. Pense nele como uma folha de papel molecular a qual os pinflocks se fixam. É o bridging que aumenta o tamanho do flóculo. Porém, o tamanho final do flóculo será determinado por mistura e contato dos sólidos dentro do purificador. Como isso acontece, depende de cada tipo de purificador. Mas o que acontece é sempre o mesmo. Assim, vamos observar a ação dentro do purificador. 3 estágios são processados em 3 setores diferentes. Primeiro, mistura rápida, onde ocorre a coagulação. Aqui é onde as cargas nas partículas suspensas são neutralizadas e o pinflock começa a se formar. A água tratada com o coagulante flui então para o setor de mistura lenta. É aqui onde o flóculo cresce. Como se diz, ficou adulto, então já pode casar. Daí porque temos o terceiro setor, onde ocorre a sedimentação. À medida que a água flui, o flóculo sedimenta-se no fundo, formando uma pasta e então é removido. Esse é o processo de purificação. Setor de mistura rápida para coagulação, setor de mistura lenta para floculação e setor de sedimentação. Agora vamos dar uma olhada no equipamento. Esses são os purificadores. Purificadores de fluxo ascendente são compactos e econômicos. A coagulação, floculação e sedimentação ocorrem em uma única unidade circular. Chamam-se assim porque a água flui para cima, enquanto os sólidos em suspensão se sedimentam. A alta pureza resulta do contato dos sólidos dentro da unidade, onde a pasta circula novamente, ajudando a capturar partículas de flóculos. Mas, qualquer que seja o equipamento, a maneira como ele desempenha a tarefa de purificação irá depender de algo que só a equipe operacional pode suprir: controle. Há muitas variáveis operacionais no processo de clarificação e é fundamental saber como controlá-lo. Vamos começar então com o pH. Em todos os setores de uma indústria onde se depende de água, o pH é um dos fatores mais críticos. Examinemos agora sua relação com a purificação. Primeiro de tudo, há variações diárias na maior parte das fontes de água bruta. Assim, você deve verificar regularmente o pH para que mantenha o nível ideal para o funcionamento do purificador. Eis a relação com a purificação. pH, um termo muito respeitado em qualquer operação de tratamento de água. Para você é fundamental porque há uma faixa de pH na qual ocorre a melhor coagulação. Você descobrirá que o alume é sensível ao pH, porém os polímeros proporcionarão uma faixa de pH mais ampla para trabalhar. Outra variável que afeta o desempenho do purificador é a temperatura. Por exemplo, baixas temperaturas diminuem a velocidade da reação química. A água fria também dificulta a sedimentação do flóculo, porque quanto mais fria, tanto mais viscosa fica a água. É claro que as alterações climáticas sazonais também alteram a temperatura da água do purificador, resultando em variações na eficácia química e de sedimentação. Cada purificador tem uma capacidade de carga hidráulica específica, conhecido como taxa de elevação. A taxa de elevação é geralmente medida em galões por minuto por pé quadrado de área de superfície do purificador. Se você mantiver a taxa de elevação como projetada, evitará problemas de sobrecarga. Daí porque você deve verificar se o fluxo que entra está dentro da capacidade da unidade. Um dos problemas mais difíceis da purificação é a remoção da cor da água. Pode atrapalhar processos industriais, dificultar a coagulação e danificar algumas resinas de troca de íons. Sendo assim, cada fábrica terá que lidar com a cor conforme suas necessidades. Algumas podem cloretar e também adicionar sais de alume ou ferro. Polímeros são também utilizados para remover a cor. Outra variável operacional importante é a turbidez. Ela pode se alterar conforme o clima, afetando as dosagens de polímero e desempenho do purificador. Daí porque uma das partes mais críticas da operação do clarificador é o teste regular de percussão para determinar o que fazer quando mudam as condições da água.
Também fundamental para uma operação eficaz é a introdução adequada dos produtos de tratamento. O ponto de alimentação dos produtos químicos afeta a quantidade de mistura, que é crítica para a formação do flóculo. Você conhecerá os efeitos da ação de misturar durante a operação do purificador. Mesmo que a água devidamente purificada seja boa para muitos usos industriais, as necessidades críticas de caldeira exigem esse cuidado extra. Veja como a filtragem retira qualquer partícula que possa escapar do purificador. No início da primeira filtragem, o flóculo pequeno, leve, que é passado do purificador, penetra no leito do filtro através de espaços minúsculos entre os meios filtrantes. Pisse e forma um tapete. Ele atua como um filtro fino para as partículas menores. A filtragem continua e a velocidade do fluxo aumenta através das passagens desobstruídas. À medida que o fluxo penetra mais fundo e a água se espalha, o fluxo diminui e o flóculo deposita-se novamente nos pontos de baixo fluxo. Quando a perda de carga é grande demais, o filtro deve ser retrolavado. A retrolavagem remove os sólidos acumulados no filtro, com a água de lavagem fluindo para cima através da unidade e carregando os sólidos ali acumulados. Fique alerta para alguns problemas comuns, quase sempre causados por retrolavagens inadequadas. Uma retrolavagem precária deixa que os sólidos formem bolinhas de lama que se compactam e obstruem os meios filtrantes. Para auxiliar na remoção de sólidos presos no filtro, algumas fábricas raspam o leito com o ar ou lavam a superfície secundária antes da retrolavagem. Finalmente, a retrolavagem depende também da temperatura. Sendo assim, lembre-se que, para obter a expansão equivalente de leito, aumente a velocidade de lavagem com água e temperatura mais alta. Atualmente, as fábricas utilizam vários tipos de filtro. Por exemplo, esse filtro de pressão duplo tem carvão antrácito sobre uma camada de areia em um suporte de cascalho. Isso proporciona um filtro grosso sobre um filtro fino, permitindo maior penetração do leito. As velocidades comuns de fluxo são de 4 a 6 galões por minuto por pé quadrado. Porém, há um fator que deve ser lembrado com relação a todos os filtros: as velocidades projetadas de fluxo. Assegure-se de verificar a que irá usar. Ok, então iniciamos nosso tratamento externo com a purificação e a filtragem. Começamos a obter a água na condição adequada para as necessidades das caldeiras. Daqui em diante, cada etapa do tratamento ajudará a assegurar um desempenho confiável das caldeiras.